terceira via não existe. Agora, o nosso papel, Renan, cara, o nosso papel é morrer brigando, cara. Porque isso que a gente sabe fazer, a gente vai ter uma super candidatura no estado de São Paulo, do Arthur Duval. A gente está fazendo um plano de governo para São Paulo, olhando para São Paulo daqui a 50 anos, estabelecendo um padrão São Paulo de qualidade, estabelecendo, propondo a independência de São Paulo do sentido de tudo aquilo que demanda do governo federal, que o governo federal nos sacaneia. Porque é o exemplo que eu tenho usado. São Paulo agora, com esse mundo de indústria. Pô, Jundiaí, uma cidade do interior de São Paulo, tem 180 multinacionais, cara. Jundiaí. Aí, todas essas empresas que vêm investem em São Paulo, aí quando passa a pandemia, que todo mundo pode meter o pé no acelerador, porra, mas não tem energia elétrica. Ó, vamos ter que fazer apagão. Puxa vida. Então, assim, pô, como é que São Paulo não tem um parque de autossuficiência de energia? Como é que São Paulo depende do governo federal para tudo? Como é que São Paulo tem que se entender numa posição privilegiada de usar a sua força econômica para ter esta força de forma perene? Não dá para a gente ficar 100% dependendo do governo federal, porque ganhe o Bolsonaro ou ganhe o Lula, a gente continuará tendo uma relação conflituosa. Então não dá. E este exemplo de São Paulo, obviamente São Paulo está numa posição, Rio de Janeiro está em outro, o Rio Grande do Sul em outro, Paraná em outro, Santa Catarina, mas cada estado tem que trabalhar na próxima eleição para ter um projeto que o fortaleça em relação ao governo federal. Porque senão a gente vai continuar sofrendo com esses malucos que aparecem por aí. E não dá mais para ser assim. Porque a gente mora na cidade. Então, no fundo, as figuras políticas mais importantes para a nossa vida são o prefeito e os vereadores. Mas a gente não tem essa consciência. Depois é o Estado, que tem que trabalhar em parceria com as cidades. E o governo federal, lá em Brasília, como esse papo de mais Brasil e menos Brasília não deu certo, e prova de que, porra, não dá para a gente ficar esperando nada desses caras, porque eles pegam esses postos Ipiranga aí cheios de gasolina adulterada, irmão, e a gente fica a pé, porra, não dá, entendeu? Então a gente tem que ter mais controle sobre isso. Então, voltando ao que eu estava falando, a gente tem que apostar nesses nomes que a gente tem para o governo, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal, e não só em São Paulo, em outros estados também, tem figuras muito boas ligadas ao MBL, que a gente pode apoiar, que tem que ajudar o Kim, lá em Brasília, a promover essas mudanças, a discutir o Pacto Federativo, porque se a gente não fizer essa discussão, a gente vai ficar sempre de quatro, e aí as nossas vidas são afetadas como elas estão sendo afetadas agora, cara. Porra, não dá. Então a vida das pessoas está muito ruim, a vida não vai melhorar. A inflação não vai arrefecer. Hoje eu estava vendo a imagem do Paulo Guedes conversando lá, dando uma entrevista coletiva com o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. O cara está envelhecido. Ele só tem cabelo branco, ele virou um vovozinho. Entendeu? Tá magro, a careca dele, que era aqui no meio, já está aqui atrás, só aquele cabelão branco. Pô, esse cara envelheceu, ele não tem a menor condição, nem de saúde, de causar o impacto na economia que o Brasil precisa. Então esquece esse cara. Esquece que alguma coisa vai mudar. Não vai mudar, vai piorar. Sabe o que vai piorar? Que vai faltar luz. A gente vai chegar em casa, vai ter que subir no prédio a pé, pela escada, porque não vai ter elevador, cara. É isso que nos espera daqui a alguns meses, não é muito tempo não, daqui a alguns